E aí pessoal, testei o Poco F7 durante 15 dias e nesse tempo eu usei ele pra tudo: redes sociais, jogos pesados, gravação de vídeo, fotos à noite, teste de autonomia de bateria, ou seja, quanto a bateria dura. Usei como meu celular principal no dia a dia e nesse uso ele me entregou algumas surpresas boas e outras nem tão boas assim. Teve ponto que eu achei que ele ia arrebentar, mas acabou decepcionando um pouco. Em outras coisas ele simplesmente passou na frente de modelo bem mais caro. E apesar de ser um ótimo celular, tem alguns detalhes que me fizeram pensar: será que ele realmente é bom mesmo? Será que vai se tornar o melhor custo-benefício que a Xiaomi já fez, ultrapassando inclusive o X7 Pro? Tudo isso vocês vão descobrir nesse vídeo, porque eu vou dar minha opinião sincera sobre esse smartphone. Então já deixa o like no vídeo e roda os takes. Bom, se tem um celular que deu conta de deixar todo mundo maluco e com muita vontade de ter, esse sem dúvidas é o Poco F7. Ele trouxe algumas novidades que nenhum Xiaomi jamais havia trazido e num preço de lançamento mais do que excelente. Uma informação interessante é que o Poco X7 Pro e o Poco F7 são os dois celulares mais buscados da Xiaomi, e não é à toa, né? Apesar de estarem na mesma categoria e parecerem bem próximos no papel, depois de 15 dias usando o Poco F7, eu percebi que existem diferenças que vão muito além da ficha técnica e algumas delas realmente me surpreenderam, e é por isso que eu quero começar com toda a beleza que esse celular possui. Essas bordas mais arredondadas e essas curvas no geral em todo o smartphone me deixaram impressionado com a qualidade que a Xiaomi colocou aqui. A traseira dele chama atenção com detalhes na diagonal que dão um toque moderno e deixam o celular ainda mais bonito. A minha versão é a branca. Eu sinceramente gostei muito dessa cor, mas confesso que eu não escolheria a preta, acho que é mais básica, só que suja menos também, né? Mas isso é totalmente gosto pessoal. Além do fato do celular já vir com capinha inclusa na caixa, uma capinha de alta qualidade, diga de passagem, então com relação à sujeira você não vai ter dor de cabeça. E já que citamos as cores desse celular, quando você for comprar o seu você pode escolher entre esse aqui, o branco, um preto ou a versão exclusiva e limitada do F7, que é esse cinza e preto, que no começo eu não estava curtindo muito não, mas olhando um pouco mais e vendo alguns reviews até que eu comecei a gostar bastante. Ele tem alguns detalhes que parecem que o celular está com estrutura interna à mostra, com ferros e parafusos, bem bacana a ideia que a Xiaomi trouxe. Ainda na traseira a gente observa o jogo de câmeras na vertical e esse traço aqui transversal na divisão da câmera principal e do sensor grande ocular. Ficou muito bacana isso. A Xiaomi ainda colocou um detalhe verde que passa um ar diferente. Atrás basicamente é isso. Aos lados a gente observa os botões de volume e o botão Power. Do outro lado a gente não tem nada. E embaixo já temos algumas coisas mais interessantes para a gente comentar. Entrada USB-C normal, áudio estéreo, slot apenas para chips, sendo que você pode colocar dois. Danilo, armazenamento fez falta para você nesses 15 dias? Com toda certeza não. Essa minha versão ela é a mais top, com 512 de armazenamento, mas você também encontra a versão com 256 GB que sai um pouco mais barato e vai por mim. Armazenamento é um negócio que não vai fazer falta, a não ser que você seja um editor de vídeos, gamer, fotógrafo ao mesmo tempo. Aí sim eu concordo que talvez não seja o bastante para você, mas vamos falar a verdade, né? Ninguém faz tudo isso sem um PC. E olhando agora a parte de cima do celular, a gente não observa nada, mas calma que ele tem saída de áudio externo na parte de cima, porém elas ficam escondidas. Isso é muito bom porque evita que sujeiras fiquem entrando e barrando o nosso áudio. Ainda no áudio desse celular eu não tive problema nenhum, tudo que ele promete ele entrega, desde ouvir áudios no WhatsApp até ativar várias fontes de áudio e colocar tudo para funcionar ao mesmo tempo, tipo jogando um Brawl Stars ao mesmo tempo que você tá na chamada com a sua namorada, ouvindo uma música ou até assistindo uma aulinha da faculdade, por que não, né? Ninguém é de ferro. E já que citamos, vocês também podem entrar aqui nas configurações, vir aqui em som e vibração, configurações adicionais e ativar essa função aqui, várias fontes de áudio e ajustar som de mídia em vários apps. Essa ferramenta vai permitir que a gente controle um mixer e a gente pode deixar a música um pouco mais baixa que o jogo, deixar a ligação com a namorada um pouco mais alta e até deixar a aulinha da faculdade bem baixinha, ou seja, você consegue controlar o volume de cada aplicativo separadamente. Além do áudio muito bom, ele também vem com infravermelho discreto aqui na parte de trás, perto das câmeras. E olha, parece de propósito. Justo quando eu tô deitado na sala, o controle da TV some e aí entra o celular, que resolve tudo rapidinho com o app Mi Remote. Prático demais, a solução é muito simples. Eu pego o meu Poco F7, acesso o Mi Remote, faço o areamento do dispositivo com o aparelho que eu quero controlar e pronto. O celular se tornou um controle remoto, mas só deixando bem claro, não vai ficar desligando a televisão dos seus amigos aí, hein? E mais um teste que a gente sempre faz para os vídeos também é molhar o celular em água corrente. Afinal, não é todo celular que possui o IP68, que é a melhor resistência contra água e poeira do mercado. E só para matar a curiosidade, os números que aparecem na proteção IP indicam o nível de resistência do celular. O primeiro número mostra o quanto o aparelho é fechado contra
poeira e partículas sólidas. No caso do número 6, por exemplo, significa que o celular é totalmente vedado, ou seja, não entra poeira de jeito nenhum. Agora, se fosse 1, ele só protegeria contra objetos grandes, ou seja, maior que poeira, talvez uma sujeira, eu diria. Já o segundo número está ligado à resistência contra água e vai de 0 a 9. Quanto maior esse número, maior a proteção contra jatos d'água e mergulhos, e até vapor de alta pressão. Hoje em dia é bem difícil encontrar um celular com IP69, que é o nível máximo, por isso o IP68 acaba sendo a melhor proteção e mais confiável contra água e poeira do mercado. Interessante, né? Além do IP68, o Poco F7 conta com o NFC, que é a tecnologia que transforma o celular em um cartão de crédito e débito. E eu vou ser sincero, eu quase sempre pago com NFC quando eu tô fora de casa, então para mim isso é muito útil o celular ter. Algumas pessoas ainda preferem usar a carteira e não ligam para isso. Ele também tem 5G e alguns detalhes no Wi-Fi e Bluetooth muito legais. A começar com o Wi-Fi, que nesse celular é a versão 7, ou seja, comparado com seus irmãos, ele entrega mais velocidade e menos latência na conexão de redes. Já o Bluetooth temos o 6.0, que vai seguir a mesma linha de raciocínio do Wi-Fi 7, mais velocidade, menos latência. Assim a gente consegue ter uma melhora na gameplay e uma melhora enquanto estamos em sites de busca como Google, YouTube e afins. E pegando o celular em mãos, logo de cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesses 15 dias foi o seu tamanho. Eu que estava acostumado com o X7 Pro e até o F7 Pro, não pude deixar de notar que o tamanho dele é sim maior. Estamos falando de uma tela de 6.83 polegadas. A diferença é pequena, mas em mãos é bem mais perceptível que assistindo a vídeos. E já que citamos essa beleza de tela, nada melhor que falar dela agora. Temos aqui uma AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e 1.5K de resolução. São mais de 16 milhões de cores e uma densidade de pixel de 447 ppi. Vai por mim, você não vai se decepcionar com a tela desse smartphone. Basicamente tudo de melhor que a Xiaomi pode colocar aqui, ela colocou na tela, então a gente também pode mexer no esquema de cores do celular. Só entrando aqui nas configurações, descemos e entramos aqui em tela e brilho, desce um pouco e clica em esquema de cores. Aqui dentro podemos optar pelo padrão, pelas cores saturadas ou até mesmo definir o esquema de cores de forma personalizada. Isso que a Xiaomi vem incluindo nos seus últimos lançamentos é muito interessante e deixa a gente bem mais confortável, porque a gente pode personalizar tudo. Uma coisa que eu gosto também de fazer, ainda mais à noite, que a possibilidade de eu ficar com dor de cabeça é maior, é ativar aqui o modo leitura. Vocês vão perceber que a tela vai ficar mais amarelada e talvez até ache um pouco feio à primeira vista, mas siga o meu conselho, vai valer muito a pena. E ainda falando dessa tela, em alguns dias eu precisei sair durante o dia e usar o celular na luz do sol. Sendo sincero, eu não tive nenhuma dificuldade em enxergar o que eu precisei fazer aqui e a potência do brilho me surpreendeu bastante. Estamos falando aqui de 3200 nits, isso é coisa pra caramba. Se você tem um Poco X7 Pro, é a mesma quantidade. Aliás, se você tem alguns dois, comenta se você já passou sufoco por conta do brilho desse celular, porque eu nunca. E antes de falar sobre alguns pontos polêmicos, se você está pensando em pegar o Poco F7, eu vou deixar os links aqui na descrição para você conferir. E se você está gostando da nossa opinião sobre esse celular, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativando o sininho. Eu tenho certeza que a gente tem muito a agregar na sua escolha e talvez um vídeo como esse seja o diferencial para você saber se pode, se não pode, ou se deve ou não deve pegar esse smartphone. Conto com o apoio de vocês. E não adianta, quando se fala do Poco F7 é impossível não lembrar da bateria. O que a Xiaomi fez aqui é algo fora do normal. Eu, Danilo, sempre me impressiono com a bateria do Poco X7 Pro e do Poco F7 Pro, talvez um pouco mais com a do F7. E o que a empresa chinesa colocou aqui supera a expectativa. São 6.500 mAh, 500 a mais que seus irmãos e basicamente 1.000, 2.000 a mais que celulares populares da Apple e Samsung. Fala a verdade, se você tem um Galaxy ou um iPhone, quando chega a hora de dormir, talvez o seu celular nem tenha mais bateria. E com esse aqui, a gente usa o dia inteiro e a gente testou jogando Stackball por cerca de 2 horas e o aparelho consumiu cerca de 20%. Em outros dias, continuamos usando, mexendo e jogando. No fim do dia, ainda sobrava uns 30, 35%, ou seja, dá para usar tranquilo sem ficar escravo da tomada. E se você for um usuário mais moderado, dá para até arriscar 2, talvez até 3 dias longe do carregador. E Danilo, como que a Xiaomi deu conta de colocar uma bateria tão grande e num tamanho tão reduzido, né? Porque vamos admitir, se a gente pegar um iPhone 16, ele e o iPhone terão basicamente a mesma espessura. Isso se deve à tecnologia chamada anodo, né? Ele pega o grafite que a gente tinha em baterias antigas, troca por silício e assim o volume alto que antes o grafite possuía é substituído pelo micro tamanho do silício. Isso é legal demais. Sabe aquele cara que apanha e continua em pé? É basicamente igual a bateria do F7. A gente satura, esquenta o celular, deixa o brilho alto, 120 Hz,
tudo configuração que a gente não aconselha e mesmo assim é difícil demais ele desligar. E sabe o que é melhor? A gente usa bastante, gasta a bateria durante horas e depois deixa 50 minutos no carregador e pronto, temos o nosso 100% de novo. Isso sim é incrível e algo que tem que pesar na escolha, na balança quando você for escolher um celular. E até agora vimos uma beleza estética incrível que esse carinha possui, a melhor tela do mercado, uma bateria gigantesca, quer dizer, em capacidade, né? IP68, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0. O que falta a gente falar? Exatamente, a gente precisa comentar sobre o hardware que esse celular possui e sobre as câmeras. Será que durante os 15 dias usando o F7 eu tive algum problema? Bom, eu diria que não é um problema, mas um ponto importante que você tem que saber. Bom, o Poco F7 tem um processador Snapdragon 8S de 4ª geração, é um processador da Qualcomm e basicamente qualquer jogo que você queira jogar, esse celular vai dar conta de rodar. A gente pode até trazer um vídeo jogando vários jogos pesados para vocês terem uma ideia de como ele é bom, mas nesse vídeo eu quero apenas mostrar o Call of Duty e o Wuthering Waves, que é um dos jogos mais pesados para celular. Vamos abrir aqui o jogo e ao mesmo tempo comentar sobre a Qualcomm e seu Snapdragon. Reparem aqui também no marcador de FPS durante a jogatina, e os processadores dessa empresa possuem uma baita vantagem, que é a imensidão de usuários que já estão acostumados com ela. No geral, ela já vem criando processadores ultra potentes que estão no topo, mesmo comparando com celulares que custam 2 até 3 vezes mais que esse celular. Além dessa facilidade no uso e na qualidade, esse celular conta com o 8 de geração 4. Processador esse que foi lançado nesse ano de 2025, assim ele está muito bem atualizado e você está muito bem servido. Nas configurações do jogo a gente pode deixar tudo no máximo e jogar o game com tranquilidade. Vocês vão perceber que ele vai rodar numa boa, a gente pode sair, entrar em outro app e depois voltar, que mesmo assim o celular não trava. E o ponto importante que a gente reparou aqui é que em jogos pesados, por um tempo mais prolongado, é normal perceber que o Poco F7 esquenta um pouco, e isso não é exatamente uma falha, na verdade isso acontece porque ela vem equipada com um processador novo no mercado e que ainda está sendo otimizado. E vale lembrar que o Poco X7 Pro, que também é muito elogiado, apresentou um comportamento parecido. Inclusive, alguns criadores de conteúdo relataram um aquecimento maior em testes sintéticos, como o AnTuTu Benchmark. Eu fiz o teste algumas vezes e não me deparei com esse tipo de problema. O que pode ter ocasionado isso no teste de outras pessoas foi talvez uma falta de atualização do sistema, e com o sistema desatualizado, o dispositivo não está com a otimização necessária ainda para rodar esses testes mais pesados, e daí ele tem uma trava de segurança que vai bloquear o teste, mas no uso real, no dia a dia, o aparelho segura super bem e o desempenho é muito bom, nada que comprometa a jogabilidade ou que cause preocupação. Logicamente, o dispositivo vai esquentar um pouco, é normal. Eu acho que a Xiaomi não iria entregar um celular que não foi testado. Se quiser ir além, um cooler desses baratinhos da internet pode ajudar a manter tudo ainda mais estável, mas no geral ele dá conta sim e entrega uma experiência muito boa, parecida ou um pouco superior à do X7 Pro. Temos aqui 12 GB de RAM nesse celular, sendo esses 12 GB uma memória com uma qualidade absurda, a UFS 4.1 que dá mais velocidade e qualidade. Só para não passar em branco, vamos abrir aqui o AnTuTu Benchmark, fazer a marcação da pontuação e vejam só, ele está trazendo aqui uma média de 1.800.000. Eu já vi ele chegando nos 2 milhões, coisa pra caramba, né? Desempenho que roda qualquer jogo, uma das melhores baterias que você vai encontrar, melhor tela, tudo isso é muito bom, mas tem um detalhe nesse Poco F7 que deixou a galera louca, né? Isso no sentido bom da coisa. A Xiaomi anunciou de forma oficial que esse lá teria 6 anos de atualização de segurança e 4 anos de atualização Android. Isso para você que entende um pouco sobre celular é muito bom mesmo. Afinal, nos outros celulares da Xiaomi a gente simplesmente dá um tiro no escuro. No próprio Poco X7 Pro, por exemplo, a gente não tem ideia de quando o celular vai ficar para trás. Lógico que não vai ser tão cedo assim. Então esse anúncio dos 4 anos e 6 anos de atualização foi um tiro certeiro. Não é um tempo absurdo, mas é um tempo excelente. Hoje em dia os celulares não têm durado muito mais do que isso. Danilo, e as câmeras? Você tirou fotos, gravou com elas? E sim, galera, eu testei bastante as câmeras nesses 15 dias de uso para ter certeza do que eu iria falar aqui para vocês, e elas são boas sim, mas como todo Xiaomi, esse não é o ponto forte desse celular. Na verdade, citando a câmera, eu até diria que esse quesito é o calcanhar de Aquiles dele. Não que elas sejam ruins, mas comparado tudo que esse celular tem, as câmeras ficam um pouco na sombra, mas elas são sim câmeras decentes. Inclusive a gente pode contornar isso com a Gcam, como você pode ver aí nas fotos do dia a dia. Vamos ter uma qualidade sim boa. Temos aqui então uma Sony principal de 50 megapixels e uma grande ocular de 8 megapixels. A lente principal entrega boas fotos com bastante nitidez, cores equilibradas e um alcance dinâmico bem interessante, principalmente em ambientes com boa luz. Já a grande angular ajuda bastante na hora de capturar cenários mais abertos, paisagens e fotos em grupo, mantendo uma qualidade razoável mesmo nas bordas da imagem. Ele grava vídeos em 4K com a câmera traseira, e o destaque aqui vai para a estabilização óptica da imagem, que ajuda bastante na hora de gravar andando ou segurando o celular na mão. Os vídeos saem com boa definição, cores vivas e um nível de estabilidade
boa, é o tipo de câmera que dá conta do recado tanto para quem grava momentos do dia a dia, quanto para quem quer produzir conteúdo e precisa de uma qualidade legal. Lógico, não é a qualidade mais top para produzir conteúdo, mas é uma qualidade legal. E na frontal temos uma câmera de 20 megapixels que entrega selfies com boa definição, contraste equilibrado e aquele modo retrato que funciona bem na maioria das situações. Para vídeos ela grava em 1080p, o que já é suficiente para chamadas, stories e até mesmo gravações para o TikTok ou Reels com uma boa qualidade. Mais uma vez eu afirmo que não são ruins, a gente conseguiu fazer capturas legais com elas, mas com toda certeza está longe dos tops de linha nesse quesito. Mas comenta aí o que você achou dessas câmeras conforme a gente foi falando, o editor foi passando as fotos aí, comenta o que vocês acharam. E com tudo isso que eu falei em vídeos, tantas qualidades, tantas especificações absurdas, vocês não concordam comigo que esse celular poderia valer no mínimo R$3.000? Pois é, tem muita marca colocando esse preço em um modelo que entrega bem menos. E o preço de lançamento dele não chegou em R$2.700, como ele está ficando um pouco mais raro encontrar hoje em dia, mais especificamente nesse mês de julho de 2025, o preço dele está um pouco mais alto. Se a sua demanda pede ele hoje, primeiro link na descrição, precinho top e é isso. Mas se você está sendo um pouco mais analítico e criterioso, entre no nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, que assim que ele estiver na casa dos 2.600 a gente vai postar lá, então fica ligado, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo falando dos 15 dias de uso do Poco F7, acho que faltou eu falar alguma coisa? Fala tudo isso aqui embaixo que eu vou responder vocês. E mais uma vez eu peço, deixa o like, se inscreve no canal ativando o sininho, porque isso ajuda demais o canal e ajuda a gente a crescer de coração. Espero que tenham curtido e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, abraço do Danilão e fui!